Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Estamos nós aqui mais uma vez em Porções do Evangelho. Hoje eu quero te deixar um conselho pastoral. Eu não sei se você tem o hábito de fazer e, tendo o hábito, por um acaso deixou de lado e não tem feito, ou se você nunca viveu, nunca vivenciou essa experiência. Se você, obviamente, já vive essa experiência e isso é parte da tua rotina, que isso sirva para consolidar a sua prática. E para os que nunca viveram ou abandonaram, que possa ser a retomada, o início de um novo tempo, no sentido daquilo que eu vou falar. E do que eu estou falando? Eu estou falando de algo que deveria fazer parte da vida do crente e que nos coloca diante do Senhor, refrigera a nossa alma, é algo que nos fortalece na nossa fé, nos dá sabedoria, que acalma e muda a nossa personalidade. É o tempo devocional, pessoal, diário. Aquele tempo separado para que você e Deus possa viver uma intimidade, para que você possa ter um tempo separado para ouvir a voz do Senhor, para adorar em intimidade, de forma pessoal, ao Deus Altíssimo. Eu sei que muitos fazem isso durante as lives, no tempo da pandemia, e isso é muito bom, se reúnem com seus irmãos por meio da internet, e até mesmo nos cultos presenciais, que hoje não tem o mesmo alcance que nós já tivemos, onde nós nos congregávamos para os estudos bíblicos, as reuniões de orações e também os cultos públicos dominicais. Hoje isso é muito mais escasso. Mas mesmo que você ainda vá à igreja, mesmo que você ainda vá, né? Que tempo que nós chegamos, né? Mesmo que você vá à igreja de forma física e presencial, mesmo que você participe junto com os irmãos nesse ajuntamento congregacional via online pelas lives, isso não exclui a necessidade do seu tempo pessoal com Deus. Aquele tempo onde você deve separar para quebrar a rotina, quebrar a sua rotina, a sua vida diária, para que você possa quebrar isso e desacelerar e ouvir a voz de Deus e estar ali junto com o Senhor. E nós chamamos isso de momento devocional. E geralmente estes momentos devocionais, eles são guiados por alguns livros, que também são chamados de devocionais diários, né? Muitos são famosos, como Pão Diário e outros devocionais que existem e que são bem úteis. Eu gosto sempre de sugerir àqueles que querem ter um livro devocional para estar meditando diariamente, as Confissões de Agostinho, que ele ali conta parte da sua vida, da sua experiência, mas é um texto que também, por estar cheio de textos bíblicos, apontam todo o tempo para um convite de adoração a Deus, que é esse o objetivo do momento devocional pessoal diário. Mas eu quero apresentar uma outra proposta, uma outra indicação, que você comece a ler os Salmos. Os Salmos estão dentro daquele grupo de textos bíblicos que nós chamamos de sapienciais, poéticos. Há toda uma poesia que acompanha o livro dos Salmos. Na verdade, é bom sempre que a gente se lembre, e talvez alguns não saibam, os Salmos, na verdade, eram canções, músicas. Obviamente, nós não temos mais a melodia, mas temos as letras inspiradas por Deus, registradas. Salmo de Moisés, Salmo de Davi, Salmo de Salomão, vários autores que estão ali compilados no livro dos Salmos. E pela poesia, o livro dos Salmos nos convoca a colocar diante do Senhor as nossas lamentações, as nossas angústias, as nossas tristezas. Mas, acima de tudo, o Senhor vai poder observar no livro de Salmos que ele tem um propósito maior, que é de exaltar, que é de cultuar a Deus. Obviamente, eram canções, eram músicas, e mesmo que falasse de dramas pessoais, mesmo que falasse a respeito da criação e da natureza, o objetivo último era glorificar, exaltar ao nome do Deus poderoso. Então fica aqui o convite para que você comece a usar o livro de Salmos diariamente. Comece diariamente fazendo leitura, quem sabe, de um salmo por dia. A gente sabe que existem salmos que são muito grandes, como o Salmo 119, mas, de modo geral, é possível que você medite num salmo durante o dia. E eu separei aqui o Salmo 18, o Salmo de Davi, que é lindíssimo,
que é lindíssimo e que eu quero ler só um trecho. É belo, porque também é poético. E muitas vezes a gente despreza esse aspecto artístico da possibilidade de nós adorarmos a Deus por meio da arte. E toda esta poesia, toda esta construção poética dos textos, né? Toda essa figura de linguagem que muitas vezes está presente, torna os Salmos um texto muito bonito. Suponho que canções também muito bonitas, né? E nós, como disse, não temos mais esta música presente, mas temos a letra, como eu já disse. E ler os Salmos é um convite natural, porque este é o propósito do texto, para que nós adoremos a Deus. Eu quero ler um trecho do Salmo 18, que também está lá em 2 Samuel 22, de forma a percebermos uma mudança ou outra na construção do texto, mas são praticamente o mesmo texto, Salmo 18 e 2 Samuel 22. Vou ler somente um trecho. Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com teu auxílio posso atacar uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha, senão o nosso Deus? Perceba toda a beleza e todo o caminhar na direção daquele que está exaltando, adorando a Deus. Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da corça. Obviamente, Davi está falando da sua própria vida, do tempo onde ele foi perseguido e muitas vezes teve que se esconder, fugir mesmo, né? Mas, acima de tudo, era Deus que estava guiando, cuidando, protegendo. Então, Davi está, no final da sua vida, exaltando a Deus, reconhecendo o Deus Altíssimo que cuidou dele. Sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. O que Davi está dizendo foi o Senhor sempre. Foi o Senhor sempre. E um texto como este, com toda a sua poesia, obviamente pela sua inspiração, pelo Espírito Santo, nos conduz, nos coloca nesse caminho, diante de um texto poético, de um texto cheio de construções estéticas, mas que nos conduz a pensarmos acerca das verdades de Deus e nos propõe adorá-lo. Então fica aqui uma proposta para você, se você não tem feito as suas devocionais diárias, o seu momento de intimidade com Deus. Você pode adquirir bons livros e que são chamados de devocionais. Você pode ler, como sugeri, as Confissões de Agostinho, mas você pode ler, por exemplo, o livro dos Provérbios. Ou você pode pegar Salmos, o livro dos Salmos, e junto com estes autores humanos inspirados por Deus, ser conduzido à adoração do Senhor. Não perca esta oportunidade e não deixe de separar esse tempo pessoal diário para que a sua vida seja renovada e para que Deus seja exaltado na sua vida nesse momento de intimidade. Fique com Deus e até o próximo Porções do Evangelho.